Olá, aqui é o professor Henrique, estamos aqui para mais uma aula de matemática. O foco da aula de hoje, resolução de questões, tá? Que eu tinha deixado para vocês na última aula. A gente vai para a resolução delas, tá? Tirar algumas dúvidas possíveis que tenham surgido. A resolução de hoje, o assunto que a gente está trabalhando é operações com frações, tá? Mais especificamente a respeito de adição e subtração. Então vamos aqui. Essa foi a questão que eu deixei para vocês. E aí, só ressaltando algumas coisinhas bem importantes aqui. Quando a gente fala em adição de frações ou subtração de frações, a gente precisa lembrar de dois detalhes. Primeiro, a respeito dos denominadores. Se eles forem iguais, há uma maneira diferente de fazer se eles forem diferentes. Então, o primeiro passo é observar se os denominadores são iguais ou não. Então, a gente observa aqui que dessas letras aqui, que estão aqui, apenas que os denominadores são iguais só até a letra C, tá? Então essas três letras são as mais simples para se fazer, tá certo? Então vamos fazer essas três e em seguida a gente vai fazer as demais, tá certo? Então vamos aqui. Vamos para a letra A. A letra A a gente observa que eu tenho 1/2 mais 3/2. Observa aqui que os denominadores eles são o quê? Eles são iguais, ó. Então eu quero que vocês se atentem a isso. Quando os denominadores são iguais, primeiro, antes de eu falar, de eu comentar isso, para esclarecer alguns erros que eu notei durante as atividades que vocês estavam me passando. A gente não vai somar 1 mais 3 e 2 mais 2, tá? Visto que são pedaços diferentes. 1/2 é a metade de uma, vamos imaginar uma barra de chocolate. 1/2 é a metade da barra de chocolate. 3/2, na verdade, é mais da metade de uma barra, tá? Então, há essa diferença nisso aí. Então, não tem como eu juntar a metade de uma barra com um pedaço que é maior do que essa metade, tá? Então, vai ficar desproporcional. Então, desse jeito aqui, a gente tem uma maneira de trabalhar a fração, no caso, a representação desses pedaços, que são a fração, que são, no caso, que é a fração, e a gente vai observar os denominadores. Como é que a gente vai fazer essa soma? Se eu não posso somar 1 mais 3, ou seja, numerador com numerador, que ia dar 4, e somar também os de baixo, ó, que dá 4, isso aqui tá errado, tá, gente? Aí qual é a maneira correta, então? Veja aqui. Primeiro, depois de ter notado que os denominadores eles são iguais, se eles são iguais, a gente só repete. Então, a gente passa uma barrinha, ó, a gente passa a barra, e já que eles são iguais, a gente só vai utilizar apenas um, que é o número 2. Aqui eu vou fazer de uma forma mais detalhada, tá? Então, vou repetir o numerador 1 daqui, ó, mais 3. E aí, agora sim, eu posso somar esses valores. Lembrando que a gente poderia também fazer direto, mas aí direto vem uma tendência de, quando a gente soma os de cima, a gente também quer somar os de baixo, tá? Mas aí a gente faz o seguinte, se os denominadores eles são iguais, a gente repete o denominador e repete também o caso dos números que são de cima. Aí observa aqui que 1 mais 3, tá? A gente vai somar e repetir um denominador que é 2. Vai ficar assim, ó. Repete o 2, 1 mais 3 dá 4. Então isso quer dizer o quê? Que 1/2 mais 3/2 é igual a 4/2. Observa o seguinte, que isso aqui a gente depois, lá na frente, a gente vai começar a trabalhar isso aqui. Ou seja, como? Se o número de cima der para dividir pelo de baixo, a gente sempre faz essa divisão, tá? Então aqui, por exemplo, 4 dividido para 2 dá 2, tá? Mas de início, pelo menos nesse momento, eu só quero que vocês pratiquem a operação, a soma de frações quando os denominadores são iguais, tá certo? Então, o resultado da letra A é 4/2. Vamos para a letra B. Letra B é a mesma coisa. Ó. Note que os denominadores aqui, ó, eles são iguais. Então, o que a gente faz? Passa uma barrinha e repete esse denominador que são iguais. E aí, mais uma vez, repete os numeradores. 3 mais 5. E aí a gente soma, tá? Então, vai dar o quê? Repete o 3 e em cima vai dar 9, tá? Então, vai dar 9 terços. Esse é o valor
da fração, o resultado final da soma das duas frações. E para a letra C, do mesmo jeito. Nota aqui que o denominador deles, das duas frações, na verdade, são o quê? São iguais. Eu tenho o denominador 6 e tenho o denominador também 6 aqui. Então, o que a gente faz? Repete. Quando os denominadores de as frações que estamos somando ou subtraindo são iguais, a gente faça uma barrinha e repete esse denominador, tá? E se quiser fazer diretamente, depois de saber que são iguais, então eu não vou mexer, só vou repetir, pode somar diretamente. Mas, para não haver algum problema de interpretação, de compreensão disso aqui, eu vou repetir também, em cima dessa barra única agora, 5 mais 2. E agora é só somar, ó. 5 mais 2 vai dar 7 sextos. 7 sextos é o resultado da soma da letra C, ou seja, 5 sextos mais 2 sextos, tá certo? Então, essa é a ideia para quando o quê? Quando os denominadores são iguais, tá certo? E aí vem, a partir de agora, a letra D. D, I, E, F, G e H. Quando os denominadores eles são o quê? Diferentes. Então, veja só, gente. Quando os denominadores são iguais, a gente repete o denominador, né? Olha que o foco inicial nosso está sempre indo em direção ao denominador. Quando eu olho para a letra D, eu observo que não são iguais, ó. Ó, aqui eu tenho um denominador 2 e aqui eu tenho um denominador 3. Não são iguais. Então, o que que eu faço? Existem outras maneiras, tá? Para se trabalhar isso aqui, para se fazer essa soma. Existe um método lá atrás que eu mostrei para vocês, que era um método de deixar os denominadores iguais, certo? E tem esse outro método que eu chamo ele de método X do comandante. Eu vou fazer das duas maneiras, tá? Vou fazer essa primeira atividade, vou fazer desse modo. E a próxima atividade, eu vou fazer usando os dois modelos, tá certo? Mas veja só. Qual o primeiro passo que eu vou fazer? Vou pegar esses dois denominadores aqui e vou multiplicar eles. Por que X do comandante? Observa que essa adição aqui, que esse sinalzinho que está no meio, eu não vou utilizar ele agora. A operação que eu vou utilizar aqui vai ser só multiplicação. Por isso que eu chamei ele de X do comandante, tá? Então, o primeiro passo é fazer o quê? Multiplicar os dois de baixo. Multiplique os dois de baixo. Vai ficar o quê? Ó? Igual. Então, 2 vezes 3, 6. Pronto, já encontrei o denominador aqui. Agora eu vou partir para a parte do numerador, parte de cima. E agora eu vou construir o que eu chamo de x, tá? Começando primeiro por essa imagem aqui, ó, por essa parte aqui, ó. O 1 e o 3. E o que que eu faço? Lembra, x, lembra da operação de multiplicação, né? Então, 1 vezes 3, 3. Então, 3 eu venho e coloco aqui, ó. Repete sinal de mais. E agora a gente vai fazer a outra parte do x, ó. X. E tocou aí o quê? Englobou o número 1 e o número 2. Então, 1 vezes 2, 2. Tá? Então, notem todo o processo que a gente fez ali. Foi simplesmente para deixarmos todos eles abaixo de um único denominador e os numeradores ficarem sobre a única barra, tá certo? Então, depois de ter feito esse x, ó, aqui, agora a gente pode somar, ó, 3 mais 2, repete o denominador 6, e 3 mais 2 dá 5, tá certo? Tem uma outra maneira, tá? Só que essa outra maneira, ela é um pouquinho mais extensa. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui uma tela. Observa aqui, ó, a mesma questão. 1 meio mais 1 terço. Eu posso transformar essas duas frações em denominadores iguais. Como é que eu posso fazer isso? Muito fácil, ó. Observa que aqui o denominador é o 3 e na outra o denominador é o 2. E aí vocês podem trocar os denominadores, no caso pegar o 3. Primeiro, a ideia é o seguinte, é você pegar um número para multiplicar essa fração e multiplicar essa outra fração, pode ser por outro número, na condição que os valores que eu encontre no denominador sejam iguais. Como é que eu faço isso? Muito fácil, gente. É só vocês trocarem aqui, ó, os denominadores. Como assim trocar? Pronto.
1 meio. O denominador não é 2? Então, quem é o outro denominador? É o 3. Então, esse 3 eu vou pegar para multiplicar o 2. E esse 3 aqui? Quem que vai multiplicar o 3? O outro denominador, que é quem? Que é o 2. É essa a ideia do trocar, tá? Do inverter as ideias aqui, ó. Se aqui é o 2, eu vou pegar o numerador 3 e multiplicar por ele. Se aqui é o 3, eu vou pegar o denominador 2 para multiplicar por ele. Aí tem aquela condição. Se eu estou multiplicando o denominador, eu também tenho que multiplicar pelo mesmo número que eu multipliquei o de baixo, o numerador. Se eu multiplico o de baixo por 3, o de cima também multiplico por 3. Aqui, se o de baixo eu multiplico por 2, o de cima também multiplica por 2, tá? E aí, depois disso, olha que interessante, ó. Vamos fazer isso aqui, depois fazer outra parte. 3 vezes 1, 3. E 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 2, 6. Observa que aqui, depois desse método que a gente fez aqui, note que os denominadores agora se tornaram iguais. Então, se tornaram iguais, o que a gente faz? Passa a barra, repete o denominador que é igual e repete de cima se quiser, senão já pode fazer direto, tá? Mas para não haver erro, repete o 3 mais repete o 2. Então, 3 mais 2, 5 sobre 6. Esse é o resultado. Foi a mesma forma que a gente fez o anterior pelo outro método, tá? Então, tem esses dois métodos. Tem esse método aqui de transformar os denominadores iguais. E tem um outro método que é fazer o x do comandante, tá certo? Voltando para a nossa tela. Então, vamos fazer a letra E pelo x do comandante. E vocês aproveitam e praticam a ideia também de deixar os denominadores iguais, tá certo? Então, o primeiro passo no x do comandante é fazer o quê? Justamente pegar os denominadores e multiplicá-los entre eles, tá? Primeiro passo é fazer isso. Então, multiplicando 2 vezes 4, vai dar 8, tá? Agora a gente vai fazer o x, vai formar justamente o x, ó. Aí tocou no 1 e no 4, 1 vezes 4, dá 4, repete sinal de mais, e aí faz a outra parte do x, ó. No caso, tocou no 2 e no 1, então 2 vezes 1, 2. Esse aqui vai dar o quê? Somo de cima, ó. Somo de cima, que dá 6 sobre 8, tá? Esse é o resultado. Agora, olha se fosse fazendo aquela ideia de deixar os denominadores iguais, ó. Veja aqui. Um meio mais um quarto. O que a gente vai fazer aqui? Inverter os denominadores, ou seja, procurar um número que eu multiplique essa fração e outro que multiplique essa para que os denominadores eles sejam iguais. Ao passar do tempo, vocês vão pegando umas ideias mais fáceis, tá? Mas eu vou continuar a mesma ideia que eu fiz na anterior. Então, observe o seguinte, ó. Para multiplicar isso aqui, vou usar quem? Esse denominador. Então, isso aqui, vou multiplicar por 4. Se eu multiplico de baixo por 4, de cima também vai ser por 4. E esse outro aqui, vou multiplicar por quem? Multiplicar por 2, né? Ó. 4, vou pegar o número 2, que é o denominador do outro, para multiplicar o 4. 2, e aqui também por 2. Depois de ter feito isso, aí observa o seguinte, vai ficar, ó, multiplicando isso aqui, 1 vezes 4 vai dar 4, e 2 vezes 4, 8. Mais, agora outra fração, 2 vezes 1 dá 2, e 4 vezes 2 dá 8. Encontrei os denominadores iguais, ó. O que é que eu faço? Repete o denominador, que é 8, e soma os de cima, os numeradores. Mas eu vou repetir para não haver erro, tá? 4 mais 2. 4 mais 2 dá o quê? Dá 6 sobre 8. Gente, 6 sobre 8, a gente pode simplificar isso aqui, tá? Mas aí essa ideia, como eu tô falando para vocês, esses detalhes finais, a gente só vai começar a trabalhar depois que vocês pegarem essa ideia de soma. Então, mais uma vez, eu mostrei para vocês um outro modelo, tá? 6 oitavos é o resultado final da soma de 1 meio mais 1 quarto. Vamos para a letra F e a letra G, tá? Mesmo esquema, tá? Multiplica primeiro os de baixo, ó. Os denominadores não são iguais, são diferentes.
tá? Então, se são diferentes, vou pegar os dois de baixo, ó, e multiplicar. 3 vezes 4 vai... Deixa eu mudar aqui, tá, gente? Ó, no caso aqui vai dar o quê? 3 vezes 4 vai dar 12. Então, vamos lá. Fazendo 3 vezes 4 vai dar 12. Aí agora é só fazer a ideia do x, né? Ó, fez o círculo. Isso aqui eu faço só para que vocês possam visualizar o que a gente está fazendo. Lembrando que essa operação a gente não vai fazer agora, tá? Então, fez a partezinha, primeira parte do x, vai ficar 1 vezes 4. 4. Repete sinal de mais. E agora faz a outra parte, né? 3 vezes 1, 3. Então, 4 mais 3 dá 7 sobre 12, certo? E aí vocês poderiam até praticar pela outra maneira também, tá? Letra G, do mesmo jeito, só que aí é uma subtração, mas aí segue o mesmo padrão. Multiplica primeiro o quê? Multiplica primeiro os denominadores, né? 4 vezes 3, que dá 12. E agora vai fazer o x. Lembrando que esse sinal de menos só vai ser utilizado no final, tá? Então, ó, só foca nos números. 3 vezes 3 dá 9. Repete o sinal de menos. E agora a outra parte do x, ó. 4 vezes 2, 8. 9 menos 1, 9 menos 8 vai dar 1 sobre 12, tá certo? E mais uma vez, tentem fazer pelo aquele outro método para vocês terem duas ferramentas para poderem utilizar e daí escolher qual é a melhor para vocês, tá? E por último, a letra H. A letra H segue o mesmo padrão. Primeiro multiplica os denominadores, que dá 15. E agora vai começar a fazer o x, ó. Então, 2 vezes 3, 6. Repete o sinal de menos. 5 vezes 1, 5. Então, 6 menos 5 vai dar 1 sobre 15. Tá? Então, 1 sobre 15 é o resultado. Aí, só para fixar a ideia. Se fosse pelo outro modelo, deixa eu colocar aqui, tá? 2 quintos menos 1 terço. Então, veja só, como é que a gente iria proceder aqui? Essa fração iria ser multiplicada pelo denominador dessa, né? Então, vai ficar vezes 3. Então, se embaixo multiplica por 3, o de cima também. Essa outra fração aqui seria multiplicado por quem? Pelo outro denominador, que no caso aqui é 5. Então, seria 5. E de cima também por 5. Então, ficaria o quê? 2 vezes 3. Aqui. 2 vezes 3 dá 6. E 5 vezes 3 dá 15. Tá? Menos 1 vezes 5 dá 5. E 3 vezes 5 dá 15. Esse método é para deixar os denominadores iguais. É uma outra maneira de se fazer também, tá? Então, como os denominadores agora são iguais, a gente só repete, ó. Tá? E, se quiser, pode fazer diretamente aqui, ou pode repetir para depois fazer a subtração, porque aqui é menos, né? Então, 6 menos 5. Então, 6 menos 5 dá quanto? Dá 1. E repete o 15 no denominador, tá? Então, aqui é uma outra maneira para se fazer, ó, com os mesmos valores, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, tá? Caso não tenha compreendido, vê novamente aí essa possibilidade, volta um pouquinho o vídeo com calma, com mais atenção, e vendo os passo a passo, tá? No final do vídeo tem uma questãozinha para vocês começarem a praticar hoje esses dois métodos. Então, duas letrinhas que eu vou deixar para vocês no final, vocês vão executar os dois métodos, usando o x do comandante e usando aquele método que deixamos os denominadores iguais, tá certo? Então, essas duas letrinhas vocês irão executar ela usando tanto o método do x de comandante, quanto aquelas que a gente faz com que os denominadores eles sejam iguais, tá? Deixa eu só frisar isso daqui, essa ideia aqui. Aqui é uma adição, tá? Então, essas duas letrinhas, vocês irão executar usando os dois métodos, tá? Essa é a atividade para o dia de hoje, tá certo? Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, dá uma volta o vídeo, vê com mais atenção e na próxima aula a gente tira possíveis dúvidas, certo? Valeu, pessoal. Tchau.